Olá, caro amigo, cara amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca, aqui sempre trazendo a discussão de um artigo científico na área de pneumologia e trazendo sempre uma novidade, uma informação para que nós possamos encaixar e utilizar no nosso dia a dia como profissional de saúde. Eu convido a você a se inscrever no nosso canal do YouTube da Pneumoteca e a seguir o nosso Instagram, @Pneumoteca. Peço a você que dê um joinha, que dê um like no nosso vídeo para que a gente sempre possa estar trazendo essas informações. Lembrando que no final desse vídeo tem a dica de cinema já tradicional aqui nos nossos vídeos da Pneumoteca. Então vamos iniciar o nosso artigo científico. Bom, então esse é o artigo que vamos discutir hoje, o efeito da anemia por deficiência do ferro em admissões por asma em serviço de emergência. Esses são os autores, a quem nós agradecemos a realização da pesquisa, uma vez que nos traz informações muito importantes para nós utilizarmos no nosso dia a dia. E esse artigo foi publicado no Pediatric Pulmonology em 2024. Então, na introdução, os autores relatam que a deficiência de ferro é a mais comum déficit nutricional e o principal causador de anemia, isso principalmente nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 43% das crianças apresentam anemia por deficiência de ferro, que dá mais ou menos 273 milhões de crianças no mundo. O ferro ele é um fator importante em muitos processos biológicos, né? Claro que a gente conhece a principal função do ferro, que é o transporte de oxigênio pelas hemácias, mas ele é importante também na respiração celular, vamos falar isso um pouquinho mais à frente, e nas atividades de inúmeras enzimas dos complexos enzimáticos do nosso organismo, das atividades enzimáticas do nosso organismo. E a asma, por sua vez, é uma doença crônica inflamatória que acomete os pulmões, afeta em torno de 10% da população. Quando se estuda crianças, os estudos de prevalência, como o ISAC, por exemplo, ele mostra uma diferença entre 10% e 20% das crianças apresentam asma. E poucos estudos foram realizados mostrando a relação de asma e deficiência de ferro ou anemia por deficiência de ferro. Alguns estudos relataram que, vamos citar um pouco mais à frente, mas eles relataram que crianças que têm asma e têm deficiência de ferro apresentam a pior intensidade, maior gravidade das crises e mais dificuldade de controle dos sintomas da asma de uma maneira geral. Então, o objetivo do estudo foi verificar se crianças com asma associada à deficiência de ferro e anemia com deficiência de ferro apresentam maior gravidade das crises e pior controle dos sintomas, como mostrado em alguns poucos trabalhos da literatura. Na metodologia, o período de coleta ocorreu entre 2017 a 2019, no Serviço de Hematologia do Hospital de Saúde da Criança de Ankara, na Turquia. E quais foram os pacientes selecionados? Pacientes com deficiência de ferro e que usavam o uso de corticoides inalados, que são as drogas mais importantes para tratamento profilático de asma, no ano anterior ou já com diagnóstico de asma e sibilância de repetição. A anemia por deficiência de ferro foi classificada como hemoglobina abaixo de 11 gramas por decilitro e a ferritina menor que 12 nanogramas por ml. Só a deficiência de ferro apresentava hemoglobina acima de 11, olha a diferença aí de deficiência para anemia com deficiência, né? E a ferritina baixa também. E a saturação de transferrina abaixo de 16%, ele é considerado um indicador de deficiência de ferro como um estágio anterior ao aparecimento de anemia em massas. Então, quando o ferro está faltando, primeiro acabam os estoques que vêm da ferritina e depois, como a ferritina é transportada pela transferrina, a transferrina vai ficar mais livre com uma saturação menor do que o normal nos casos de deficiência de ferro. Então, os pacientes foram divididos em 3 grupos, todos os pacientes eles tinham asma ou sibilância. Primeiro grupo, pacientes com parâmetros normais de ferro.
O segundo grupo, pacientes com deficiência de ferro. E o terceiro grupo, pacientes com anemia por deficiência de ferro. E a análise estatística foi feita pelo programa SPSS 25.0. Então, mostrando aqui os resultados, o estudo foi feito com 586 pacientes. O N do estudo foi 586. A idade média dos pacientes, 77,5 meses, o que dá entre 7 e 8 anos de idade. O sexo masculino foi um pouco mais prevalente, com 59,6%. A média de hemoglobina foi normal, olha, a média foi normal, 12,7%. E a média de saturação de transferrina foi quase ali no limite, o limite que ele considerava como anormal, né, que era 16%, foi 15,9%. O diagnóstico de anemia por deficiência de ferro foi feito em 18,4% dos pacientes e o diagnóstico só de deficiência de ferro em 21,1%. Vejam que 72% dos pacientes tiveram exacerbação por asma no último ano, né, nos últimos 12 meses. E que praticamente 50% dos pacientes havia baixa saturação de transferrina. Olha só, são pacientes que ele tem um estágio anterior já ao diagnóstico de asma. A asma leve foi de 65% e a asma moderada ou grave de 35% dos pacientes. Ainda nos resultados, eles fizeram a análise de regressão logística, onde a gente tem uma estatística mais acurada, né, mais confiável para avaliar o resultado. E quando ele viu a saturação de transferrina, não houve diferença entre os grupos, mas quando ele foi separou entre saturação de transferina baixa e normal, houve uma diferença estatística. O grupo que teve a admissão na emergência, 54% contra 45%, foi mais baixa, essa saturação de transferrina. E a anemia por deficiência de ferro e só a deficiência de ferro também foi mais alta no grupo com admissão na emergência, 30,7% contra 8,9%. Ambos os resultados aqui mostrando aqui essa diferença estatística com P menor do que 0,05. Esse gráfico aqui mostra o que foi mostrado no slide anterior, mas dá para ter uma visão melhor. Veja vocês que quando nós comparamos aqui, ó, em azul está a admissão na emergência, em laranja não admissão na emergência. Então, com pacientes com saturação baixa de transferrina, olha só aqui, ó, teve mais pacientes admitidos na emergência e com a saturação normal de transferrina, teve mais pacientes não admitidos na emergência. Nos pacientes, comparando
a deficiência de ferro ou a anemia por deficiência de ferro, nota-se aqui uma diferença bem grande, com mais pacientes proporcionalmente admitidos na emergência do que não, e aqui, quando a deficiência de ferro era normal, a dosagem de ferro era normal e não havia anemia, houve mais admissões de emergência, mas essa diferença foi menor do que essa diferença aqui, como nós podemos ver. Então, na discussão do artigo, os autores relatam que a anemia por deficiência de ferro e a deficiência de ferro isolada são fatores de risco que foram identificados nessa pesquisa para a admissão na emergência por asma, admissão por uma crise de asma, né? E eles incluem também, além da anemia e da deficiência, a própria redução da saturação de transferrina, como também um fator de risco para a admissão na emergência por asma. Os pacientes com anemia, deficiência e deficiência foram mais frequentes ao serviço, independente de idade e de sexo. Os autores relatam que o ferro tem outros efeitos no organismo, além do transporte de oxigênio. Veja só, ele serve como cofator em diversas reações do sistema imunológico. Ele é um fator importante e necessário para a proliferação de células imunes, principalmente os linfócitos, que na anemia por deficiência de ferro ocorrem menores níveis de IgG corpóreo, né, IgG sérico, que ele é importante na diferenciação de monócitos e macrófagos, que ele promove um efeito antimicrobiano macrofágico através da fagocitose, ele produz uma redução da degranulação de mastócitos, é tão frequente na fisiopatologia da asma, e além disso, uma redução da degranulação mediada por IgE e da produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias que ocorrem após essa degranulação dos mastócitos. Então, todas essas ações o ferro faz, além de a principal função dele, que é levar o oxigênio para os tecidos. Os autores relatam que a maior susceptibilidade a infecções pode escalar a frequência de exacerbações por asma. A gente sabe que as infecções virais são as principais causadoras de episódios de sibilância, mas também não só as infecções bacterianas, os micoplasmas e outras também podem ser desencadeadoras de crise de asma. A deficiência de ferro pode aumentar a degranulação de mastócitos, com piores dos sintomas da doença, tosse noturna, tosse aos esforços, né? E que pacientes com anemia por deficiência de ferro e deficiência de ferro apresentam maior dificuldade em transporte de oxigenação, e que piora ainda mais a situação dos pacientes com asma. Bom, o que é que ele cita na literatura de situações semelhantes? Esse autor aqui, no trabalho publicado em 2010, já tem algum tempo, ele encontrou que crianças com anemia apresentam 5,75 vezes mais susceptibilidade à exacerbação de asma do que o paciente que não tem anemia. Um outro trabalho de 2015, ele relata que a prevalência de sintomas de asma foram mais elevados em pacientes com anemia deficiência de ferro. E um outro trabalho de 2017 relata que a gravidade das crises de asma mais elevadas em pacientes com anemia por deficiência de ferro contra o grupo controle, né, que não havia deficiência de ferro. Então, quais são as razões para a deficiência de ferro promover a piora do quadro de asma? O transporte de oxigênio reduzido, os efeitos de menor eficácia do sistema imunológico, de trabalhar com menor eficiência, os efeitos sobre a degranulação de mastócitos, evitando o ferro, evitaria essa degranulação de mastócitos. Esse autor, no trabalho publicado em 2011, relata que a hiperreatividade brônquica, a eosinofilia e o aumento da liberação da citocina TH2, tão importante essa, na fisiopatologia da asma, eles apresentavam melhora com a suplementação de ferro por esses pacientes. Então, os autores concluem que a deficiência de ferro tem importante efeito na piora do quadro de asma, que existe uma escassez de estudos sobre o assunto e que mais estudos são necessários
para se avaliar melhor essa situação e que pacientes com asma devem ser monitorizados quanto às taxas de ferro e se deve se fazer uma nutrição adequada e uma suplementação de ferro nesses pacientes quando for encontrado, obviamente, ou a deficiência ou anemia por deficiência de ferro. Muito bem, como usar essas informações que esse artigo nos mostrou no nosso dia a dia? É essa a função desse artigo, para que nós pegamos essas informações e utilizamos no nosso dia a dia. Então, a anemia pode ser uma das causas dos sintomas de asma, como ele mostrou todo durante esse estudo, e que pacientes que estejam usando medicação correta, com controle do ambiente, que não estejam tendo uma boa resposta ao tratamento de asma, deve ser investigado para anemia e para deficiência de ferro, quando houver principalmente uma asma sem controle. Então, essa deve ser o nosso ensinamento, o ensinamento que esse artigo trouxe para nós, de a gente sempre investigar nos pacientes com asma, principalmente aquele que não tiver com melhora com o tratamento instituído, fazer essa pesquisa sobre deficiência de ferro e anemia por deficiência de ferro. E chegamos agora à nossa dica de cinema, que sempre fazemos no final dos nossos vídeos. A dica de hoje vai para Jojo Rabbit. Jojo Rabbit é um filme, para quem reclamava, né, que eu estava falando de filme da década de 90, de 30 anos atrás, esse é um filme de 2019. E se você olhar nesse cartaz, vai pensar que é um filme bobo, de comédia, coisa e tal, quando ele não tem nada disso. É um filme que se passa no final da Segunda Guerra Mundial, e a grande sacada do filme, para mim, é que ele mostra a visão de uma criança sobre a Segunda Guerra. A visão desse jovem aqui, o nome dele é Johannes, a mãe chama ele de Jojo, e ele faz parte, ele tem Hitler como grande herói, porque ele passou a vida toda ouvindo essa situação que o Hitler era o líder e coisa e tal, né? Então ele vai para um acampamento da juventude hitlerista, como todas as crianças da Alemanha na época ia, e aí ele, inclusive, lá que ele ganha esse apelido do Rabbit, que é o coelho, mas eu não vou contar aqui porque eu estou dando um spoiler. Então ele é todo vibrador sobre o nazista, no nazismo e tal, e ele tem o Hitler como um amigo imaginário, como você vê aqui nessa foto. Esse ator faz o Hitler, que é o amigo imaginário dele, e pela curiosidade, esse é o diretor do filme, tá certo? Ele fez essa obra-prima, depois ele inventou de fazer o Thor, esse último Thor, que é um filme horroroso. Muito bem, só que a mãe dele não compactua com as ideias do partido nazista, e ela, como alguns alemães fizeram na guerra, ela abrigava na sua casa uma jovem, que era essa adolescente aqui, que era judia. Então, ela escondia essa jovem num quarto lá que ficava na parede do quarto dela. E um dia, obviamente, que Jojo descobre isso daí. E ele tinha ódio aos judeus, ele tinha um álbum lá que vocês vão ver no filme, que ele tinha desenho, que os judeus tinham rabo, que eram endemonizados, e uma série de coisas. E aí o Jojo descobre que tem essa menina morando na casa dele, escondida. Muito bem. Essa é a mãe do Jojo, que é a Scarlett Johansson, já deve ter visto, ela fez a Viúva Negra, né? E eu coloquei essa foto aqui porque esse personagem é feito pelo Sam Rockwell, ele é extremamente interessante, um dos personagens mais interessantes, e ele tem uma participação, você pensa no começo do filme que é uma participação besta, mas ele tem uma participação crucial, você vai ver isso no filme, não vou contar aqui que eu não vou dar spoiler. E particularmente esse cara só fazia personagem de vilão, e os vilão asqueroso, um vilão mau caráter, e eu finalmente fiz as pazes com ele durante esse filme. Muito bem, então essa é a nossa dica de cinema, Jojo Rabbit, não perca, esse filme está entre os 10 melhores dos filmes que eu já assisti, concorreu a 6 Oscars, só ganhou de roteiro adaptado, perdeu o melhor filme para Parasita, que não chega no chinelo desse filme. Se você não gostar desse filme, amigo, procure um psiquiatra, porque esse filme é uma obra-prima. Onde ver esse filme, quem tem a assinatura do Amazon Prime e do Disney+, pode ver facilmente. Jojo Rabbit. Então, nos vemos semana que vem, mais uma discussão de artigo e mais uma dica de cinema. Até lá!